IRDM11 vale a pena? Um fundo imobiliário aí muito famoso, queridinho pela grande maioria. É um fundo ali com muita qualidade, paga bons dividendos. E por isso a galera gosta muito desse fundo imobiliário. Mas hoje a gente vai dar uma analisada nele aqui, ver o portfólio, ver a distribuição, ver o preço e ver um pouco aí se tá valendo a pena, se não vale, trazer um panorama geral aí do IRDM11, tá? E deixa nos comentários aí, você tem IRDM11, qual que é seu preço médio? Enfim, você tá querendo comprar, tá esperando cair? Manda nos comentários pra gente interagir. Se você não me conhece, eu sou Jonas Rocha, o brother, e bora no conteúdo lá, tá? Se você não sabe, o IRDM11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, ou seja, ele investe em dívidas imobiliárias, ele pega a sua grana ali e empresta ali para o setor imobiliário, para a área de construção, desenvolvimento, para esse afim, tá? Só que o IRDM11 ele tem uma particularidade, ele tem como primário investir em papéis, em CRIs, né, que são as dívidas imobiliárias, e como secundário ele tem uma característica de investir em outros fundos imobiliários. Ele é como se fosse praticamente um híbrido, um fundo híbrido, ou seja, ele investe em CRIs e também em outros fundos. Ele é quase um fundo de fundos ali. A gestão trabalha muito ativamente, ele comprando e vendendo mês a mês para poder gerar um ganho de capital e com isso conseguir gerar maior renda ali mensal para o fundo, tá? Então ele tem essa característica, ele investe tanto em CRIs, dívidas imobiliárias, fundo de papel, por isso que ele é fundo de papel, e também ele investe em outros fundos imobiliários. Conforme a gente pode ver, a distribuição por ativo, ele tem hoje aí 61,51% em CRIs, ele tem 35,32% em fundos imobiliários, então ele tem grande parte ali que ele investe diretamente em outras cotas de fundos imobiliários, e ele tem uma parte de 4,25% que é caixa, que seria ali fundo de investimento renda fixa. A distribuição por indicador ali desse fundo imobiliário, ele tem a maior parte ali em IPCA, 37%, esses 33% é indexado ali a fundos imobiliários que eles investem diretamente, então não tem uma taxa em si, é o fundo mesmo, 16% em CDI+, e o restante ali dividido em GPM, tá? Então é um fundo ali que está bem diversificado e estando muito exposto ao IPCA. E olhando a carteira do fundo, vocês podem observar aí que eles têm bastante CRIs na carteira, são aproximadamente mais de 90, ou seja, ele tem mais de 90 operações que ele financia no setor imobiliário, e isso aqui que gera grande parte aí da receita desse fundo, que ele empresta grana para esses empreendimentos, esses desenvolvimentos imobiliários, e esse desenvolvimento volta para ele a grana mais os juros ali de acordo com a taxa que ele está indexando, IPCA, IGPM, CDI, ou seja, é um fundo com uma carteira muito diversificada e pulverizada, e isso diminui o risco. E como vocês podem ver também, como eu falei, ele investe em outros fundos imobiliários, e esses aí são os que eles investem. Eles têm quase 30 cotas de outros fundos imobiliários na carteira, totalmente diversificado e diluído, tá? E com isso a gestão consegue receber tantos dividendos mensal dessas outras cotas e fazer arbitragem, comprar, vender, participar de subscrições e com isso gerar maior distribuição de dividendos ali mensal. Conforme vocês podem ver no comentário mensal, esse relatório aqui é referente ao mês de julho, teve uma distribuição de 1,15 ali por cota, o que equivale a uma rentabilidade do CDI de 391%, uma rentabilidade muito boa. O resultado ele ficou em linha com abril e maio, como eles falaram, e como a taxa Selic está aumentando e ele tem ali 16% do PL em CDI, ou seja, essa parte aí indexada ao CDI também pode vir trazer ele ganhos bem consideráveis futuramente, tá? O portfólio aqui do IRDM11 é um portfólio muito bem ali diversificado, estando exposto em CRIs e outras cotas de fundos imobiliários. Então isso é muito bom, já traz mais segurança para o investidor que busca investir no IRDM11. A gente observando aqui a variação da cota do IRDM11, a gente vê ali que a cota de 2020 para cá começou a cair muito, principalmente ele por conta da crise do Covid e também pela questão que os fundos imobiliários também estão caindo, estão tendo uma corrigida muito boa. Esse fundo também faz muita emissão, o que faz que em certos momentos o preço dele cai muito assim, mas mesmo assim a gente vai ver se está barato ou caro, mesmo caindo bastante assim. Mas é um fundo imobiliário que tem uma variação ali, está tendo uma variação muito grande na cota. Observando aqui agora o valor patrimonial do IRDM11, ele desde 2018, ele começou em 2018 na bolsa, então tem o que?
3 anos aí já de histórico, a gente pode ver que ele teve pequenas variações ali e praticamente se manteve estável, tá? Ele começou, se eu não me engano, com 94, por aí 99, acho que uns 94 é o valor da cota e hoje está em 97, mas com variações. Por quê? Ele investe muito também em outras cotas de fundos imobiliários, o que sofrem bastante oscilações, e isso ali também impacta o valor patrimonial da cota. E também ele investe em títulos de dívida, CRIs, e isso aí é por isso que você não está vendo uma linha crescente no valor patrimonial do IRDM11. Por quê? Cara, mais de 60% da carteira dele é dinheiro, cara. Se ele pega R$100 e empresta R$100 para uma pessoa fazer um desenvolvimento imobiliário, esses R$100 é R$100, cara, não vai ter valorização assim, entendeu? Então por isso que o valor patrimonial da cota se mantém bem estável. Só que a gente vai conseguir ver que a distribuição dos dividendos dele é acima da média. Por exemplo, se você pegar um fundo de tijolo, você vai ver esse valor patrimonial da cota crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque o imóvel, o fundo de tijolo tem imóvel e imóvel valoriza, tem inflação, tudo dentro ali que vai fazendo a valorização do patrimônio. Já como o IRDM11 ele trabalha com dinheiro, é uma operação de crédito, é praticamente um valor patrimonial estável, tá? Ele não vai ter essa correção da inflação ao longo do tempo, o que acontece nos fundos de tijolo. Tem essa característica diferente. Só que, como vocês podem ver na tela aí, ele paga bons dividendos, tá? No último mês, ele pagou 1,15 a cada cota que a pessoa tinha. Então, uma distribuição muito boa. Vocês podem ver ao longo do tempo, principalmente depois da pandemia, essa distribuição aumentou porque ele foi beneficiado pelo IGPM e os fundos imobiliários que ele investe também ali, muitos foram beneficiados pelo IGPM e isso veio ali como um benefício duplo para o IRDM11, aumentando assim a distribuição da cota. E também eles trabalham muito ativamente em compra e venda de fundos imobiliários, fazendo arbitragem, e com isso faz que a distribuição mensal fique maior. E como vocês podem ver, nos últimos 12 meses ele pagou quase R$15, 14,69 ali por cota nos últimos 12 meses, e fazendo uma relação aí desse valor pago ao preço da cota hoje de R$117, dá um dividend yield ali de 12,56%, um dividend yield ali muito alto e muito interessante. Mas isso que eu falei com vocês, não vai ter valorização da cota, o valor patrimonial meio que se mantém estável, só que ele paga muitos dividendos, é o tipo da operação dele mesmo, é essa, pagar muito dividendos na veia, é como se a inflação estivesse vindo diretamente para o seu bolso e não aumentando no valor patrimonial da cota, tá? Então essa aqui é a característica do IRDM11, mas vale lembrar e frisar que ele foi muito beneficiado ali na crise pelo IGPM, os fundos que ele investe também tem indexadores IGPM, então foi um benefício duplo e com isso ele aumentou a distribuição dos seus dividendos. Essa aqui não é a realidade, distorceu um pouco da realidade dele, o que futuramente pode voltar à normalidade e talvez o preço da cota cair, que é o que a gente vai ver aqui agora. Como vocês podem observar aí agora, nós temos um valor da cota hoje em R$117. Lembrando que ele tem um patrimônio ali de 2,1 bilhões. Ele fez uma emissão agora que vai aumentar mais, então é um fundo gigantesco. Mas voltando aqui, o valor hoje no mercado é R$117 e ele tem ali um valor patrimonial por cota de R$97. Você pegando essa relação dá um preço sobre valor patrimonial de 1,20. Ou seja, se esse número fosse 1, quer dizer que ele estaria negociando em estabilidade, ao preço justo. Mas ele está sendo negociado 20% a mais do que ele realmente vale. E vale frisar que, como é um fundo ali que empresta dinheiro, é um fundo de papel que realmente lida com dinheiro, você tem que se atentar muito a esse preço sobre valor patrimonial. Você tem que sempre tentar comprar próximo a 1, que é a estabilidade. Mas esse fundo imobiliário ele tem como característica negociar acima desse valor patrimonial, porque o mercado enxerga essa qualidade e a boa distribuição, mas mesmo assim é um ponto que você tem que tomar cuidado, e eu tomaria cuidado em entrar com essa relação de 1,20 que eu acho muito alta. Então vale a pena ou não vale a pena IRDM11? É um fundo imobiliário muito bem diversificado, tem uma boa qualidade ali na sua carteira, em crise, em fundos imobiliários que ele investe. É uma gestão que tem um grande know-how e trabalha muito ativamente para gerar ganho de capital e maior distribuição de dividendos mensalmente para o investidor, mas tendo essa relação de preço sobre valor patrimonial de 1,20, eu acho um spread ali, eu acho um valor muito alto
para se pagar o que pode se virar um mau investimento. Eu prefiro aguardar essa relação abaixar um pouco mais, comprar numa relação 1.5, 1.10 mais ou menos, e depois ir abaixando meu preço médio através das subscrições que esse fundo imobiliário faz muito e a ótimos preços, tá? Mas o IRDM vale a pena sim, é um ótimo fundo imobiliário, com uma ótima gestão, mas no atual momento, pela questão de preço, eu acho que tudo é preço e nesse preço eu acho que não vale a pena. É meu ponto de vista, enfim, manda nos comentários o que você acha aí, se você acha que tá num bom momento de comprar ou é melhor esperar baixar o preço. E no mais é isso, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal. Eu sou Jonas Rocha, o brother, tamo junto!